A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo da EBD do terceiro trimestre, Sermão do Monte, a revista for escrita pelo Bispo Abner Ferreira. A lição é número 12, o chamado para a decisão e o compromisso. A coordenação nesse dia será do evangelista Douglas. Será ministrado no dia 18/9/2022. Hoje nós vamos estudar a parte 2, o tópico 2 da lição. Duas classes de profetas e frutos. Sempre existiram um falso profeta que desviam as multidões do caminho estreito. Deixa eu corrigir aqui. Estreito, e os que conduzem por caminhos espaçosos. Precisamos estar atentos para não cair nas suas influências. Mateus 15:16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos vos conhecereis. Porventura colhem uvas de espinheiro ou figos de abrolhos? No item 2.1, falsos profetas. Com os meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio, TV, vídeos, satélites, hoje, mais do que nunca, os falsos profetas proliferam. É o que o autor diz. E também o autor aqui, relaciona aqui, sobre os falsos profetas. Proclamo que somente eles têm a última palavra de Deus, ou remédio absoluto para todos os males econômicos, político, físico e espirituais. O maior perigo dos falsos profetas consiste no fato de que seus ensinos costumam conter alguma verdade e eles parecem atraentes e envolventes. O autor também comenta que, em sua maioria, as multidões não têm o suficiente discernimento espiritual e são presas fáceis para seus argumentos. Aí no tópico do comentarista, o autor diz aqui, os falsos profetas parecem ovelha em primeira vista. Eles têm aparência de inofensivos, inocentes, humildes. Na sua natureza e intenção são exatamente o oposto. São descritos como lobos vorazes e enganam com o fim de que se aproveitarem das ovelhas. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Paulo usa o termo lobos vorazes para descrever os falsos mestres, que seguiam com a intenção de confundir e enganar os novos crentes. Atos 20, de 28 a 31. Olhai-os, pois por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, e que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que entre vós mesmo que levantarão homens que falarão coisas perversas, que atrairão os discípulos após si. E portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrima a cada um de vós. O termo falso profeta se refere a líder e mestre dentro da comunidade cristã. Só um minutinho, deixa eu salvar aqui para não perder essas alterações. Aí no item 2.2, lobos vestidos de ovelhas. Lobos roubadores são aqueles que estão ali para salvar as ovelhas, mas para roubar e destruir. Então, aqui está errado, tá? Lobos roubadores são aqueles que não estão ali
Tá? Tem uma negativa aqui. Não estão ali para salvar as ovelhas, mas para roubá-la e destruí-la. E para conseguir seus objetivos, que é o quê? O dinheiro ou grandeza, e estão prontos, né? Eu vou colocar aqui, né? E grandeza, deixa eu colocar aqui. Grandeza, né? Grandeza. Eles, deixa eu colocar um. Eles estão prontos para sacrificar as ovelhas. O autor cita aqui Herbert Locker, que diz: não, aqui também está errado, desculpe. Não é fácil identificar o lobo, né, que é o falso profeta, vestido de ovelha. Porque ele tem uma capacidade maravilhosa. Tem uma capacidade. Aqui está errado também. Maravilhosa de percepção interna, como Balaão. Pode fazer maravilhas como Simão, o mago, ou como Satanás aparecer como anjo de luz. A única forma de identificá-lo é pelos seus frutos. Mateus 7,16. Por seus frutos o conhecerei. Porventura colhe uva dos espinheiros ou figa dos abrolhos? Aí no tópico do comentarista, né, Jesus preveniu que os falsos profetas viriam. Mateus 4,11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Marcos 13, 22 a 23. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganar, e se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Os falsos mestres se infiltrarão na igreja primitiva, exatamente quando o evangelho estava sendo propagado. Atos 20 a 29. Porque eu sei isto, que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Aí, 2 Coríntios 11, de 11 a 15. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, se é decente que a mulher ore a Deus descoberta. E não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter o cabelo crescido. Mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, para que o cabelo que foi dado em lugar do véu. Só um minutinho, deixa eu verificar uma coisa aqui. Nós estamos aqui em tópico 2. Deixa eu ver aqui. Nós estamos no comentarista da lição tópico 2.2. Eu estou achando incoerente essa citação aqui do tópico 2. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Eu queria... Deixa eu ver aqui. Nós estamos aqui, lobos de brothers. 11. Doze. 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui. 11 de 11 a 15. Deixa eu verificar aqui na B. 2 Coríntios. De 11 a 15. Está errado, né? Aquilo que eu li estava totalmente fora de contexto. Ó. Por quê? Porque não vos amo, a Deus sabe. É 2 Coríntios de 11 a 15, né? Mas que eu faço, o farei, por contar
por cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados a si mesmos como vós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque os próprios Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, o que os ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme suas obras. Ok? Então deixa eu copiar para lá, que estava errado a citação. Eu colei errado na hora, né? Então aqui não é essa citação que eu tinha lido, é essa aqui agora, né? Que é o correto. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Está faltando o 15. Eu vou copiar o 15, tá? E vou eliminar essa que eu tinha lido aqui, que não é a citação colocada pelo autor. Que eu coloquei 1 Coríntios 11, 15, né? E é 2 Coríntios 11, 15. Então, aqui. Ok? Corrigido. Agora eu vou apagar aqui essa citação aqui. Ficou errado aqui, que aqui está com 111, não é 111, é 11. Ok. Deixa eu salvar aqui para que não haja erro depois quando eu fizer o PDF. 2 Timóteo 2, 14 a 19. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver a obra, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, de que proveito virá daí? Assim também é a fé. Se não tiver fé, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, faz o bem. Também os demônios o crê e estremecem. Aí, 2 Pedro 2, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia e perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por sua avareza farão vossos negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aí o autor aqui diz que os falsos ensinos sobre o plano da salvação não incluía a porta estreita e um caminho difícil. Aí, para terminar aqui o tópico 2, né, o item 2.3, por seus frutos os conhecereis. E os frutos são uma metáfora sobre o caráter e a conduta. Não importa o que uma pessoa possa afirmar sobre si mesma, seu verdadeiro caráter acabará se revelando. Os falsos profetas são árvores corruptas e não podem produzir bons frutos. Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecerei. Porventura colhem uvas dos espinheiros e figo dos abrolhos? O falso profeta pode vestir-se como um profeta verdadeiro e fala como um profeta. Porém, a vida da alma não pode sustentar-se com frutos falsos que oferecem o profeta ou que não o é. A verdadeira prova de qualquer ensino é de alimentar-se e fortalecer-se ao homem para suportar as cargas da vida e percorrer o caminho conforme a palavra de Deus. Falso profeta tem interesse pessoal,
Não ensina pelo que possa oferecer aos outros, e ensina pelo que pode conseguir para si. Aí no tópico do comentarista aqui, né, o autor coloca, ó, o fruto é bom ou mau dependendo da saúde da árvore. A árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz maus frutos. E o falso profeta minimiza Cristo e glorifica a si mesmo. Não falam a verdade. Jesus advertiu que os falsos profetas e mestres são como as árvores, tanto eles quanto seus frutos devem ser cuidadosamente examinados. Ok? Deixa eu só aqui acertar. Deixa eu salvar. Não. Deixa eu salvar. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico 3, né? E também a última parte da lição, que é os 2 tipos de servo, tá? Muito obrigado por assistir. Até lá, se assim Deus o permitir.